Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Física com o John. Para quem não me conhece, meu nome é Jonathan, eu sou professor, pesquisador e eu estou criando essa série de vídeos devido à nossa quarentena, tá? Eu estou fazendo isso especialmente para os meus alunos. Então, venho falar para vocês hoje um pouquinho sobre cinemática, tá? Para os meus alunos do primeiro ano, é importante entender que a física é a ciência que estuda a natureza, tá? E para estudar essa natureza de maneira adequada, a gente tem que dividir a física em vários ramos, tá? Um desses ramos é um ramo que a gente chama de mecânica, tá? E é o ramo da física que estuda o movimento dos corpos, tá? E a evolução desse movimento com o passar do tempo, beleza? Uh, a mecânica ela é subdividida em cinemática e dinâmica. A cinemática, que é o que a gente vai estudar nessa aula, é o estudo do movimento, sem se preocupar com as causas do movimento, enquanto a dinâmica é a parte da física que se preocupa com as causas do movimento. Tudo bem? Qual a diferença das duas? Um exemplo, eu estou aqui em São José dos Campos e vou até São Paulo no meu carro, tá? Do ponto de vista da cinemática, não importa as forças envolvidas para que meu carro entre em movimento, nem o atrito das rodas com o asfalto, tá? O que importa são as posições que eu vou ocupar de acordo com o tempo. Tá? Não estou interessado com as causas, e sim com o movimento, certo? Ótimo. E para a gente entender então essa cinemática, a gente tem que ter em mente alguns conceitos básicos, tá? Os conceitos primordiais para o estudo da cinemática. Quais são esses conceitos, tá? O primeiro conceito é o conceito de posição ou espaço. Tá? Posição e espaço é realmente a localização de um corpo com relação ao referencial. Tá? Eu sempre tenho que dar uma relação ao referencial, beleza? Uma coisa interessante para os alunos de primeiro ano, né? Toda vez que o professor de física fizer uma pergunta, a sua resposta só pode vir depois de uma outra pergunta. Tá? Qual é a posição de um corpo? Depende do referencial que eu estou adotando, certo? Um exemplo aqui, tá? Eu posso ter a posição de um corpo aqui em São José com relação a São Paulo ou com relação ao Rio de Janeiro. Então tem sempre ter um referencial, tudo bem? Um exemplo aqui, ó, numa viagem que eu fiz, no local onde eu estava, eu sabia que a 1 km à frente eu estaria na entrada de Aparecida do Norte, certo? É isso, gente. Um outro conceito básico importante, tá, é o conceito de repouso e movimento. Nós definimos como movimento, tá, quando um corpo está em movimento, quando a posição desse corpo muda com o tempo. Tá? E o contrário, nós definimos como um corpo em repouso quando a posição desse corpo não muda de acordo com o movimento, ou com o passar do tempo, perdão. Então é o seguinte, para responder se um corpo está em movimento ou está em repouso, eu preciso novamente perguntar, depende do referencial. Tá? Eu aqui na minha cadeira, por exemplo, eu estou em movimento ou estou em repouso? Tá? Para você que está me olhando ou para minha esposa que passa aqui por trás, eu vou estar em repouso, certo? Só que se tiver alguém na Lua olhando para mim, conseguir olhar para mim, eu estaria girando junto com a Terra, ou seja, eu estaria em movimento. Então, toda vez que eu pergunto se um professor ou algo pergunta para você se um corpo está em movimento ou em repouso, tudo vai depender do referencial, certo? Ótimo. Outra coisa importante, outro conceito importante é o conceito de ponto material e corpo extenso, tá? A definição de ponto material é um corpo que nós vamos estudar num problema, só que as dimensões desse corpo são irrelevantes para o problema que a gente está estudando, certo? Toda vez que as dimensões são irrelevantes, a gente chama esse corpo de ponto material, a gente trata ele como um único ponto. E se isso não for verdade, se as dimensões forem relevantes para o estudo, nós chamamos esse corpo, nós tratamos esse corpo como um corpo extenso, tá? E está aqui um exemplo, eu posso falar um carro, por exemplo, ele é um ponto material, um corpo extenso. Novamente, qual é a resposta? Depende do meu referencial. Se o meu referencial for uma estrada,
né? As dimensões da estrada são muito maiores que a dimensão desse carro. Então, nós podemos tratar o carro como um único ponto, um ponto material. Agora, se eu estiver estudando esse carro dentro de uma garagem, né, as dimensões desse carro são compatíveis com essa garagem, né? Ah, depende da garagem. Sim, estou tomando como exemplo uma garagem residencial, tá? Então, ela tem as dimensões próximas, então a gente tem que considerar esse carro como um corpo extenso. Tudo bem? Ótimo! Mais uma vez, é importante lembrar que todo conceito básico em cinemática depende do referencial, tá? Outro conceito importante é o conceito da trajetória, tá? A trajetória de um corpo, por definição, é o conjunto de todas as posições que esse corpo ocupou ou pode ocupar durante um movimento, tá? Olha um exemplo aqui para vocês. Opa, eu tenho aqui a trajetória de uma viagem de São Paulo até o Rio, certo? Essa é a trajetória. Então são todos os pontos que o meu corpo vai ocupar para realizar esse movimento. Tudo bem? Uma coisa importante, que embora não pareça, tá? Esse aqui é mais difícil de observar, mas essa trajetória também depende do referencial. Olha o exemplo que eu tenho aqui. Eu tenho um avião que lançou uma bomba, né? E essa bomba caiu nessa posição aqui. Para alguém que está fora do avião, vai ver essa bomba fazendo um movimento, uma queda, né? Um parabólico, vamos dizer aqui. Né? Enquanto a pessoa que está no avião, o piloto ou quem arremessou a bomba, vai ver simplesmente algo caindo. Difícil imaginar isso? Vamos fazer o seguinte, vamos trazer para o nosso dia a dia. Vamos dizer que você e um amigo seu estão num ponto de ônibus, você pega o ônibus e ele fica, tá? No momento em que o ônibus começa a se mover, você joga uma bola para cima, tá? Então a gente joga uma bola para cima. Quando você jogar essa bola para cima, qual é a trajetória que você vai ver da bola? Ela vai subir e vai descer, certo? Para você é simplesmente um sobe e desce em linha reta. Agora para o seu amigo, quando você joga a bola, você está numa posição da rua. Tá? A hora que você pega, o ônibus já está lá na frente. Então ele vai ver uma parábola. Tá? Então a trajetória também depende do referencial que a gente está adotando. Beleza? Ótimo. Então vamos seguir em frente. Outro conceito básico que tem relacionado à posição é o que a gente chama de posição inicial. Tá? Tudo que é posição na física, para nós aqui, a gente vai chamar de S. Então, quando for S, o símbolo S indica a posição. E quando for S0, indica para nós a posição inicial do corpo. E o que é a posição inicial? Como o próprio nome já diz, é a posição que ele ocupa quando a gente iniciou o estudo do movimento. Ou seja, quando a gente iniciou o estudo do movimento, é a posição onde tempo é igual a zero. Ótimo? Perfeito. Para a gente entender isso melhor, vamos pegar uma estrada, tá? A estrada ela tem marcadores, marcos de referência para a gente, tá? A gente pode ter a posição inicial de um carro em qualquer uma delas, qualquer uma dessas posições, tá? Só uma coisa importante, quando a posição S0 for igual a zero, ou quando a posição for igual a zero, a gente chama essa posição de origem dos espaços. Não confunda as duas coisas, tá, gente? S0 pode ser qualquer lugar. Posso começar meu movimento aqui, tá? Mas a posição, a origem dos espaços é sempre zero. Beleza? Ótimo, a gente vai ver isso nos nossos exercícios. Muito bom. Agora que a gente já tem em mente o que é posição, vamos começar a dificultar um pouco as coisas, tá? Se eu tenho posição de um corpo, eu posso sair de uma posição e ir para outra, não é? E quando a gente tem a variação da posição, a gente chama de delta S, ó, tudo na física que tiver um delta indica variação, certo? Então delta S é a variação da posição, ou também chamado de deslocamento. Então nada mais é que a variação da posição de um corpo de uma posição 1 para uma posição 2. Posição 1, óbvio, medida no tempo 1 e a posição 2 no tempo 2. Tá? Para o nosso exemplo aqui, ó, delta S então é S2 menos S1. Então lembrar sempre que delta é final menos inicial. Beleza? Olha um exemplo aqui. Eu tenho o nosso carro aqui, o nosso carro vermelho. Ele começou, a posição inicial dele é menos 10 e ele foi até 20 km, certo? A minha pergunta é, posição final 20, posição inicial menos 10. Quanto que é o deslocamento dele? Então
Então tem que fazer 20 menos 10, ou seja, o deslocamento desse carro é de 30 quilômetros, certo? Perfeito. Opa. Um outro exemplo, tá, gente? Desculpa aqui, deixa eu voltar. A gente pode ter um outro carro colocado aqui no 10, né? Começar o movimento em 10 e terminar no 20. Então nós mudaríamos aqui porque é um outro carro, uma outra situação, e ele teria um deslocamento de 10. É só fazer 20 menos 10, certo? Ótimo. Então, ó, uma coisa interessante, tá, gente, é que o deslocamento ΔS ele não depende da trajetória. Eu vou entrar em detalhes nos próximos slides, tá? Outro conceito importante é a distância total percorrida, tá? E lembrar que a distância total percorrida é diferente, ela pode ser igual, tá? Mas ela, fisicamente falando, não é a mesma coisa que variação de posição, tá? A distância total é a soma de todos os pequenos deslocamentos que um móvel, um corpo teve durante sua trajetória, tá? Agora, a variação de posição, como a gente viu, só interessa o começo e o fim dessa trajetória, tá? Então vamos pegar como exemplo aqui, ó. Eu estou saindo de São Paulo e quero ir de bike até o Rio de Janeiro, certo? Estou maluco, né? Mas tudo bem, vamos dizer que eu queira fazer isso. Então eu saí de São Paulo, eu posso fazer essa trajetória para chegar até, eu posso fazer essa trajetória para chegar até o Rio de Janeiro. Posso fazer essa trajetória para chegar até o Rio de Janeiro ou posso fazer uma terceira trajetória, tá? Posso fazer até outras, dar voltinha aqui e aí para o Rio de Janeiro, tá? Então eu tenho na realidade a primeira trajetória que tem uma distância, a segunda trajetória que tem outra distância e essa terceira trajetória que tem a terceira distância, tá? Mas essa variação de posição, o ΔS, ele é em linha reta, tá, gente? Só me interessa a posição final e a inicial. E o ΔS sempre vai ser linear. Tudo bem? Então, como eu disse, se eu percorrer em linha reta, uma trajetória for em linha reta, a distância vai ser igual a ΔS. Agora, se eu tiver uma trajetória sinuosa como essas daqui, então um não vai ser igual ao outro. Beleza? Ótimo. Então, ó, distância depende da trajetória, enquanto o ΔS não depende da trajetória. Beleza? Ótimo. Muito bom. Então, todos esses conceitos básicos que eu falei para vocês, posição, distância, variação de posição, todos eles são unidades, são grandezas físicas que são medidas através de comprimento, certo? Então, para medir esses caras, nós usamos unidades de comprimento. E no sistema internacional, a unidade de comprimento é metro. Tá? Os submúltiplos mais usados, que a gente vai ver, são quilômetros, centímetros e assim por diante. Mas os mais usados é sempre metro e quilômetros, tá, gente? Muito bom. Agora que a gente já entende o que é variação de posição, a gente vai para um outro conceito importante na física, que é velocidade, tá? Por definição, velocidade é a grandeza física que indica a rapidez com que ocorre um deslocamento, tá? Então, ó, exemplo, tem um carro verde e um vermelho, tá? Eles fizeram o mesmo deslocamento, não é? Só que, pelo que a gente viu aqui, ó, a gente viu que o carro vermelho ele faz em um tempo bem menor do que o carro verde, ou seja, a velocidade do carro vermelho é maior do que a do carro verde, beleza? Um conceito importante dentro de velocidade, que é o que a gente vai usar aqui nas nossas primeiras aulas, é o conceito de velocidade escalar média, tá? Por que a gente fala velocidade escalar média? Velocidade é um conceito, é uma grandeza vetorial, tá? Eu vou explicar isso nas próximas aulas de cinemática. Mas por enquanto a gente vai se preocupar mais com o valor desses caras, tá? E o sentido deles, positivo ou negativo, tá bom? Não vamos se preocupar com a orientação geral deles, não. Então, velocidade média, por definição, é a variação da posição pela variação do tempo, como a gente mostrou aqui no exemplo, né? O carro vermelho é mais rápido porque ele fez em uma variação de tempo menor, tá bom? Mas essa equação aqui, gente, ΔS sobre ΔT, tem que estar no sangue de vocês aí, tá?
Essa equação tem que estar decorada assim, tem que estar no sangue, entender o que é isso, tá bom? Ótimo. Mas qual a unidade da velocidade no sistema internacional? Vamos lá, não é ΔS por ΔT? ΔS é medida em metros, comprimento, certo? E ΔT é tempo. Então, para a gente medir é sempre uma unidade de comprimento sobre uma unidade de tempo. No sistema internacional vai ficar metros por segundo, tá? Muito bom. Uma importante conversão na hora do vestibular é lembrar que na maioria dos casos, tá? Quando a gente está trabalhando com automóveis, por exemplo, as unidades são quilômetros por hora, né? No carro do pai de vocês, por exemplo, é isso que está lá. Então a gente tem que fazer essa conversão, tá? De quilômetros por hora para metros por segundo. E como é que a gente faz isso? Lembrando que 1 quilômetro são 1000 metros, 1 hora são 3600 segundos. Então, se a gente dividir por 1000 aqui, né? A gente vai chegar nessa relação. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, basta a gente pensar assim, ó. Metros por segundo para quilômetros por hora. O que eu faço? Multiplico por 3,6. Quilômetros por hora para metros por segundo. Divido por 3,6. É muito comum que vocês confundam essa ordem, tá? Então eu falo para os meus alunos o seguinte: se eu quero aumentar, que quilômetro é maior que metro, então eu multiplico. Porque quando eu quero aumentar alguma coisa eu multiplico. E quando eu quero dividir, né, diminuir, desculpa, eu vou dividir por 3,6. Isso aqui tem que estar no sangue também, hein, gente? Tem que saber disso aqui, tá? Porque eu vejo muito aluno fazendo confusão, tá? Essa diferença dos dois aí. Beleza? Ótimo. E outra coisa que eu peço para os meus alunos é ter em mente algumas caras já guardadas na cabeça, né? Por exemplo, 1 é 3,6, então 10 é 36, certo? 36 km por hora são 10 metros por segundo. E os múltiplos que costumam cair bastante no vestibular, tá? 10, 20 e 30, beleza? Isso aí. Anotem esses daí, tá, gente? E para a gente terminar essa rodada de conceitos básicos, o último conceito básico é o conceito de aceleração, tá bom? Como a gente viu, velocidade é deslocamento sobre o tempo, tá? Aqui a aceleração, se a gente pensar no carro do pai de vocês, tem um pedal lá que se chama acelerador, certo? Quando a gente aperta ele, o que acontece? Ele muda a velocidade do carro. Então a aceleração nada mais nada menos do que a rapidez com que a velocidade muda. Tá? Então, toda vez que a velocidade muda, eu tenho uma aceleração ou uma desaceleração. Tá? Ótimo. Como é que a gente vai medir esse cara aí? As unidades dele vão ser, como é uma variação de velocidade por tempo, tá? Do mesmo jeito que a gente fez velocidade, a gente faz aceleração, tá, gente? Aceleração escalar vai ser ΔV por ΔT, variação de velocidade pelo tempo. Tá? E para a gente medir isso, vai ser velocidade dividido por tempo. Na verdade, isso aqui vai dar para a gente, vai dar metro por segundo ao quadrado. Tá aqui para vocês. Beleza? Então é isso, gente. A gente encerra essa nossa primeira aula com os nossos conceitos básicos. Beleza? E bora lá fazer exercício. Tá? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima parte de cinemática.